Meu, eu não sei te falar. Eu tinha lido que quando você faz uma tatuagem que te chama muita atenção, pra você sempre olhar pra ela, pra te dar força. Eu li isso uma vez. Essa aqui. Falei, poxa, que legal. E aí eu arrumei essa fênix, eu fiquei apaixonada por ela. E deixei pra fazer, fiquei 2 anos ali enrolando na minha mesa. Semana retrasada me deu um tilt, eu falei, vou tatuar. E ela pôde me atender na hora e eu tatuei. Eu não sei. Não sei se isso entrou, porque você sabe que também tem isso, as coisas entram na sua cabeça, você trabalha isso. Eu olho pra ela, não sei. Você tem uma fênix, você tem o quê, sabe? Eu tenho essa, fé. Eu tenho essa, be strong. Essa daqui ela é muito significativa porque um dia antes, contei isso, né? Um dia antes da minha mãe morrer, ela sabia que ela ia morrer no dia seguinte, ela me chamou e falou, filha, assim, amanhã você vai acordar, a mamãe não vai estar aqui mais. Tá? Chegou a minha hora. E você vai ter que ser forte, provavelmente você vai ter que ser forte. Fala em voz alta várias vezes. E eu coloquei a rosa porque ela amava rosas, né? A gente tinha um quintal enorme, ela cultivava assim, tinha rosas de tudo quanto é cor. O pessoal pedia pra entrar na minha casa pra tirar foto. E aí ela me fez prometer, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ser alguém na vida, você não vai depender de ninguém. Promete pra mim, você vai ter que ser forte, porque não vai ser fácil você sozinha aqui. Seu pai não vai conseguir entender o que vai acontecer, seus irmãos também, e você vai ser só você e Deus. E ela me fez repetir isso várias vezes. Em voz alta, pra falar pra você não esquecer. Eu acordei no dia seguinte, ela faleceu. A gente acordou com ela passando mal, correndo com ela pro hospital, não deu tempo, eu tinha 13 anos. Por isso que você colocou be strong. E aí, e coloquei a rosa pra eu lembrar que é uma, eu não sei, a rosa é um negócio que me traz uma vitalidade, sabe? Então isso faz muito sentido. E é uma coisa de louca, tudo tem que ter asa. Carregação. E essa daqui também foi um negócio muito louco que veio na minha cabeça, Veni Vidi Vici, que é uma frase de Júlio César. Quando eu fechei a empresa, a Uptime, que deu todo o rolo na minha vida, eu juntei com a minha ex-sócia, a gente falou, e agora, o que nós vamos fazer? Vai surgir das cinzas. Fomos despejados em dezembro da empresa, eu da minha empresa, ela da dela, em janeiro a gente montou outra. E aí falamos o nome, do nada veio isso na minha cabeça, Veni Vidi Vici. Aí eu fui buscar, era uma palavra de Júlio César, quando ele venceu lá uma das batalhas dele, ele chegou na terra e ele falou, vim, vi e venci. Que é isso. Aí eu falei, vai ser isso o nome da nossa empresa. E foi, até hoje tá lá, viva. Veni Vidi Vici. E eu tatuei ela também. Ela tem também uma tatuagem aqui. Mas a mais significativa de todas é essa. Então, é histórias de vida, né? E você vê que coisa, né? Olha que coisa impressionante. Tudo é história. Tudo é história. Você sabe que eu fui criada, né? Pela minha idade, toda uma situação conservadora. E onde o meu pai, imagina, a tatuagem era coisa de presidiário. E era mesmo. Meu pai também. E eu tinha o direito de tatuagem. Tanto que quando às vezes eu via um menino bonito, se tivesse uma tatuagem, eu falava, ai, criatura, não parece porque tem tatuagem. Eu olha também. Olha que era coisa assim. louca. O tempo vai passando, a cabeça vai mudando, né? E aí eu fui atrás do bem-estar, cuidar do corpo, não sei o quê. E aí a tatuagem virou, uma coisa mais comum. E aí eu já comecei a olhar com outros olhos. E eu já comecei a sentir, não era só vontade, eu comecei a sentir necessidade de tatuar meu corpo. Como se fosse uma inspiração. Eu tinha que ter. É isso eu que tinha que ter. também. Eu tinha que ter. Mas por quê? Porque era bonito? Não, eu tinha que ter tatuagem no meu corpo. Sim. E aí, no começo, você não sabe o que tatua, mas você tem que procurar bem porque é marca pro resto da vida. E eu gostava muito, eu falei, olha, uma estrela eu tenho que ter. Uma estrela tribal. Mas eu quero uma estrela tribal que tem um cunho mais ou menos de nortear a vida. De norte de vida, né? Aí eu fiz esse aqui, ó. Ai, que linda. Você pode ver que ela é uma estrela tribal, mas ela parece ela lembra uma bússola. Isso aí. Né? Quando eu olho eu vejo isso. Isso aí, lembra uma bússola. E aí depois eu fiz uma fada aqui, por causa da asa, né? Liberdade, asa pra mim é liberdade. É uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça. E aí, beleza. E aí começou, né? Aí eu quero outras, né? Aí depois eu fiz essa, que essa foi o arrebento da minha vida, né?
Depois dessa, eu fiz esse coraçãozinho aqui, Uma gracinha. né? Que também, você viu um coração dentro do outro, como se estivesse nascendo um outro coração. É uma luz acendendo aí. Uhum. Fiz esse pequenininho aqui, que a gente fez por outro motivo, mas ficou uma marca que eu tive, meu ombro, Ah, quando você vai cirurgia. né? Eu não fiz a cirurgia, não precisei fazer, mas eu sofro muito, esse ombro não tem cura, né? E aonde eu deixei, eu amo treinar braço, né? E o CrossFit era a minha vida. E eu não posso, por causa disso, eu falei que isso virou uma marca aqui, eu fiz bem onde está o lance lá. o meu problema aqui no meu tendão. O amenizar. único tendão que sobrou tá aqui, tá? E o bom, E aí depois, ainda eu fiz essa, que é um dragão, você imagina, tá? Isso aqui foi paixão à primeira vista, que é coisa forte, aquela coisa de vem brigar comigo, né? E ele tem asa, você viu que ele tem asa. Bonito esse daí. Né? E aí depois a Fênix, que é essa... Meu, isso aqui eu olho aqui, isso aqui me deixa assim... Eu amo essa tatuagem, você não tem noção da força que eu sinto quando eu olho pra ela. É forte mesmo. Não é? Então assim... É legal, é bonito, eu acho legal, bonito, mas mais que isso tem história. É igual o meu, tudo tem Tudo história. isso tem motivo, né? Tem um motivo, não é só botar aqui. Não é a tradução da tatuagem. O que quer dizer essa tatuagem? Pra mim, quer dizer uma coisa, tem um significado, mas... Até essas coisas você pode incluir. Sim, e tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Que marca que você faz, né? São marcas que você faz no seu corpo e tem que te levar, tem que te traduzir pra alguma coisa, porque isso aqui não sai mais. Esse lance da decisão e foco que você falou, que eu acho que você vai trazer em algum momento aí, eu tenho até algumas coisas que eu já gravei em vídeos, que eu posso já trazer e falar de novo, pra ficar mais... Isso que nós estamos falando de nós. Você imagina, que agora eu vou começar, agora eu vou trazer exemplos. Agora eu vou levitar. Agora eu vou levitar. Porque você imagina o quanto todas as pessoas são importantes, elas não realizam isso, não conseguem. No dia a dia, na rotina, aquilo que a gente falou. Eu vou te falar da minha personal. Ela é um sarro, Cláudia. Ela tem 1,5 m de altura, toda malhadinha. E ela era dançarina de jazz quando ela começou a ser imagina. E ela fez educação física e ela virou personal. Ok, lindo, maravilhoso. Ela casou. O marido dela tem uma empresa de prótese. Ele faz prótese. Bom, e ela dá o treinamento personal dela todo dia. Dia todo. Legal. Até o dia que aconteceu uma situação na empresa do marido dela. O que aconteceu com ela? Ela ficou muito pé da vida, foi lá e entrou lá. Estava fazendo toda a parte de administrativa financeira. Olha o que ela descobriu dela. Ela dá personal de manhã e de tarde ela vai lá administrar a empresa. Que ela nem imaginou que poderia fazer. Nem sabia que tinha essa habilidade. Mas da cinza ela se... Você vê? Aí você vê. Tudo bem que ali a necessidade, a situação e etc e tal. Mas você entendeu? Aí você fala, meu... Tem umas questões, e isso eu falo no método IS com a pessoa, que eu precisei chegar em pontos extremos da minha vida para eu entender que eu tinha que colocar certas habilidades minhas em jogo. Mas para que a gente tem que esperar chegar nessa situação? Você já não, eu tenho essa habilidade, vou usar. Não é? Agora você pega uma situação... É a pessoa se reinventar através da própria história. Posso falar outra coisa pra você? E por isso que eu falo, eu estou evitando. Então vamos anotar isso aqui. A gente não é terapeuta. Terapeuta tem 24 horas no telefone dela. Não, mas gente... Não, mas o que eu tô... É a resposta. Porque o que a gente trabalha são outras situações. A pessoa, porque a nossa intenção é levar pra ela, porque o que ela precisa é ter a independência dela, não dependência da gente. Isso. Não é pra transferir dependências. Não queremos não é dependentes. isso. Não queremos dependentes. A pessoa que falar assim, não, eu entendi o que vocês estão falando. Eu fiz a minha parte nesses vídeos que vocês me entregaram aqui, nesse produto que eu comprei online, mas agora eu quero alguém aqui que sente do meu lado e me dê uma mentoria para eu verdadeiramente fazer. Aí essa pessoa compra uma mentoria comigo com ela. Diferente. É outra coisa. Mentoria não é 24 horas ligada. Aí vocês pegaram o que eu tô perguntando. Porque assim, vai acontecer que a pessoa vai ter esse mesmo pensamento que eu. Eu falei, peraí,
será que eu vou conseguir mesmo pegar a bicicleta e a pessoa vai me ajudar com as duas rodinhas? Lá na frente eu vou tirar as rodinhas? Então, Até porque nós não somos rodinhas de bicicleta. É bem isso. Ela vai ter que se esforçar para ela fazer. Senão, a nossa intenção não é essa. Deixa eu responder uma coisa para você. O que a gente vai fazer, você leva alternativas para a pessoa. Você não vende produto para a pessoa ficar grudada em você. Você entendeu? Mas é um remédio que te cura e acabou o remédio, assim, não usa mais. Tanto a própria coisa que a gente está falando, né, de logo e metanoia, asas, eu te vendo liberdade. Você imagina se quando eu estava em busca, você imagina se eu tô... Isso aconteceu há quase 5 anos atrás, 4 anos atrás, vai. Você imagina se eu tava grudada nela. Você entendeu? Quem teve que buscar fui eu. Busquei a ferramenta, aprendi, criei força. Eu vou. Porque se eu é igual a mesma coisa que você procurar um psiquiatra e você ficar viciado em remédio de tarja preta. O que adiantou? Exatamente isso que eu queria ouvir. Porque assim, eu tô escutando, aí eu falei assim... Senão você vira um viciado, porque você viciar em tarja preta é a mesma coisa que você viciar em cocaína. Não muda nada. Porque o que é legal é isso. Quando as pessoas montam esse tipo de empresa, eu já vi várias empresas assim. Entre aspas, calma. Vocês têm não puxando o sardinha, vocês têm um diferencial. E esse diferencial que eu tô vendo. Vocês querem dar o remédio, mas não deixar a pessoa dependente. Curou? Tchau. Some daqui. Entendeu? E outra coisa, nós não damos remédio nenhum. Porque cada um vai tomar um rumo. A gente ajuda a pessoa a encontrar as respostas dentro dela. Ela que tem que se acertar. E ela caminha sozinha. Porque esse negócio de... É a mesma coisa que você ir na psicóloga e você achar que ela vai te mostrar o caminho. Não é assim. Ela não te mostra caminho nenhum. Você vai lá para ela ajudar você, acreditar em você, para você mudar o seu pensamento e você achar a sua resposta. Eu não posso falar pro Braddock o que o Braddock tem que fazer porque eu fiz e deu certo para mim. Porque o Braddock é o Braddock. Você tem sua vida, sua história, sua característica, sua personalidade, seu gosto, sua situação. Sua situação, você tem sua situação socioeconômica, financeira, relacional e etc e tal. É diferente da minha, diferente da Sara. Você monta robô, né? Um monte de robôzinho. Você já pensou? Não, é o famoso, vou falar a marca aqui, você vê uma empresa de fast food. Todas são iguais, não é todas igual. Mas o que é bom pra mim é bom pra todos, não é que bom remédio pra mim é veneno pra você. Tem nada a ver. Tem nada a ver, cada um. Entendeu? Se você tá irritada, tá cansado, o que você faz? Eu cato minhas coisas e vou embora. Vou passear no shopping, vou pra casa dormir, vou pra praia. Quem tem condição, todas as pessoas têm condição de fazer isso? Não tem. Você pode estar irritado de saco cheio, você tem que esperar tocar a campainha 18 horas pra ir embora. Sim, entendeu? E aí cada um tem que buscar a sua alternativa. E claro, nem que você não está pregando, eu acho que vocês não estão pregando, é uma mudança vocês estão pregando mudança de pensamento, não mudança de vida em si, nem material, porque assim... você olhar a sua situação de uma maneira metanoia. Que é o quê? O que te aborrece hoje? Me aborrece, você quer ver? Eu vou te dar uma alternativa, um exemplo. De filho, que é o que a maioria das mulheres tem. Você pega uma pessoa que ela fala assim: hoje eu tenho 3 filhos e os meus 3 filhos dependem de mim. Eu não sei o que eu faço mais. Né? Eu não tenho vida, não tenho isso, não tenho aquilo outro. Tá. E aí é onde você vai. Então, que tal você olhar com a metanoia? O que te aborrece? A me aborrece eles não se virarem com a idade que eles têm. Tá, ok. Então, assim, o que seria bom, o que seria ideal? O ideal é que eles, sei lá, fossem viver a vida deles por qualidade que eles têm. Eles têm que estudar, trabalhar, desgrudar de mim, né? Esse negócio que é o que toda mãe quer, tá? Você vê isso mesmo? O que fez eles ficarem ali? Não é? Por que eles são assim? Será que você é uma mãe que quer que eles vivam sozinhos? Porque você criou eles para viver dependente de você. E agora? Porque o que
Falar, todo mundo fala. Você Não tá é? fazendo? Porque a psicóloga não vai jamais falar um negócio desse. É. Né? Agora, nós não somos psicóloga, Pode filha. falar o que quiser. A gente pode falar o que quiser. Entendeu? E aí chega e fala assim, criou, mas e agora? E agora você vai ter que ver a situação de uma outra maneira. Como você vê que dá pra você fazer? Porque vai ter que ter uma quebra muito pesada. Como é que você se vê sendo mal vista? Isso. Mal Porque vista é em o que que vai sentido? acontecer. Porque as pessoas que tomam decisões importantes para a vida, para resolver a noia da minha vida, para resolver isso, eu tenho que tomar decisão importante. Como vão te ver? Entendeu? Mas Como assim? Eu posso dar um exemplo na minha vida. Para eu resolver a minha vida, eu tive que tomar uma decisão muito importante. Como iam me ver? Iam me ver como a louca, a errada, é a responsável. radical, a irresponsável. Ai, nossa, ela não tem coração, ela não tem... Não liga pra ninguém, só pra ela. O que a Simone fez? Bom, ou eu fico bem vista, boa moça, Pra mim. mãe maravilhosa, como todo mundo coloca uma regra que não existe, ou eu fico isso, porque não tem meio termo. Não tem. Ninguém vê o meio termo. Nem o pastor, nem o padre, nem não vê. Ou eu quebro isso, eu resolvo a minha noia, eu vou viver a minha vida, eu vou ser feliz ao meu modo e eu vou ser mal vista. Então eu vou ser mal vista. E aí, sabe o que você tem que falar? Você tá filmando aí? Foda-se. Porque ninguém, na hora que você precisa de ajuda, te dá a mão. Você entendeu? Te julgam pedra. E aí o que acontece? Foda-se que você seja infeliz. Mas você está na sociedade. Você entendeu? Que é hoje o que a maioria vive. Por que as pessoas vivem nessa noia? Porque elas se prendem numa regra. Por quê? Que não existe. Não existe. Porque o seu sucesso expõe o fracasso do outro. Então a tendência dele é te atacar. Você entendeu? Então é assim, uma coisa que já me falaram. As pessoas olham você e morrem de inveja. Porque elas querem ser você. Mas elas não têm coragem. Não tem. Né? Você tá expondo o fracasso não dela. Não tem como aliar. Não dá pra você ser uma pessoa que você vive a vida como você quer, fazendo o que os outros querem. Ou o que os outros acham que é certo. Até porque uma coisa que eu aprendi até aqui, Bradock, é que não existe certo e nem errado. Existe o que te faz não é feliz. Porque feliz são momentos. É você viver a sua verdade. O que te faz se sentir bem com as atitudes que você toma. Entendeu? Então, se eu tenho tatuagem, se eu quiser tatuar um cachorro sarnento aqui, foda-se! Você gosta? Você entendeu? As pessoas ficam preocupadas. Tem que ter. Tem que ser uma coisa da moda. Tem que ter porque a pimenta mostra que você vai enfiar a pimenta no rabo. Você entendeu? Então, assim, para, Bradock. Então, são coisas assim que não faz sentido. Entendeu? E é isso que a gente, é isso que a Simone quer levar, tá? As pessoas gostam de ouvir isso, adoram, mas fazer ninguém quer. Ninguém faz. O que vocês estão vendendo, na verdade, mostrando para as pessoas que você tem que se sentir bem, mas você é hoje uma empresária, bem sucedida na vida, bem resolvida na vida, tem sua casa vamos falar assim, financeiramente, tem sua casa na praia, sua bela empresa, belo escritório, bela amiga, belos amigos, faz o que quiser com a sua vida. Não necessariamente a pessoa tem que ter isso para estar feliz, a pessoa tem que ter a resolvida com ela. E que vocês vão mostrar para esse indivíduo, hoje, que ele tem que estar resolvido, desculpa falar, não é desmerecer ou desclassificando, pode morar na favela. Mas na favela bem resolvido... Não importa. Sabe por quê? É o que faz sentido pra você. Tá bom. Isso, então Mais uma vez eu falo, o que te faz se sentir bem não é o que você tem. Você entendeu? É o que você tem que viver, né? Uma vida que te faça bem.
Por exemplo, você pode ter helicóptero, você pode ter iate, você pode ter o que você quiser. E você tá ali e você não está bem. Quais são as pessoas que te rodeiam? As pessoas que te rodeiam estão com você pelo que você tem, ou pelo que você é, ou porque você se sente bem. Entendeu? Então hoje, o que está acontecendo? As pessoas, elas querem ter, porque se elas têm, elas estão rodeadas de pessoas que querem que ela morra. Mas não tem problema. Só que ela tá mal, porque ali não é o habitat dela. Você entendeu? É isso que está acontecendo hoje. Aquilo que você falou no carro lá. Exatamente. Que eu tinha um evento super Max Mega Blasto pra ir, mas fútil. Você entendeu? Isso que a Simone falou do nóia ali, ó. A pessoa chega e fala, eu tenho aborrecimento. Qual é o aborrecimento? Meus filhos estão aqui, eu queria que eles fossem livres e tal, tal, tal. Só que nem todo mundo dá o passo de resolver essa questão. Porque para você se curar de algo, você tem que estar disposto a se livrar do que te adoeceu. E foi a pessoa que gerou aquela situação. E para ela resolver aquilo, ela vai ter que cortar alguns laços. Ela vai ter que mudar algumas coisas. E aí, quando a pessoa chega no momento de tomar essa decisão, ela vem no embate. Mas o que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer isso? Porque existe um padrão na sociedade. Então não dá pra gente pegar na mão de todo mundo, porque eu não sei o que a pessoa tá decidindo. Ela tá disposta mesmo a se livrar do que tá adoecendo ela? Você entendeu? Então eu não posso não tem como a gente se comprometer na cura da pessoa. Cada um que se cure. E você tem que decidir isso aqui. Sabe? Aqui, por que aqui? Aí eu pensei, aí eu não vivo sem a vida que eu tenho hoje. Isso me incomoda, isso me incomoda, isso me incomoda. Mas eu não vivo. Legal! Você chegou nessa conclusão? Cheguei. Então para de querer mudar alguma coisa ali. Para! Para de querer mudar a situação de filho. Para de querer mudar a situação de mãe, de pai, de irmão, de marido, de sei lá o quê. Porque as pessoas, elas querem mudar uma situação para ficar do jeito dela. Então é assim, na cabeça dela, eu gostaria que fosse assim, mas no fundo ela não quer. Mas ela reclama. Né? Então o que você tem que aceitar é isso. Você não vive sem isso? Perfeito. Então você não tem nóia. Agora, se você tem, se tá te incomodando muito, tá te fazendo mal, você tem que resolver. Mas resolve, você fica ou você vai? Se você ficar, fique bem assim. Fique bem resolvida desse jeito. Né? Com a situação de que, se eu fiz assim, eu não mudo isso, mas eu gosto. Não é? Agora, se não você vai. Entendeu? Igual, eu não queria, eu fui. Quantas pessoas vão? Poucas. Mas eu fui para eu estar bem. Isso não significa que todas têm que fazer a mesma coisa. Cada um tem uma vida, como a gente fala. Entendeu? Cada um vive uma vida diferente. E quando a gente toma essas decisões, é aquela coisa. Eu tive que tomar decisões na minha vida. A Simone também teve. E aí você tem que lidar com as consequências que vêm. E eu não sei se todo mundo está pronto para isso. Exatamente. Então, quando eu tomei aquelas decisões, eu sabia que ia ter consequências e eu estava disposta a passar por aquilo. Eu não posso ir lá e motivar uma pessoa a falar assim, vai que vai dar certo. Eu não sei como ela vai reagir depois. Então, ela tem que tomar uma decisão interna dela e falar, se a pessoa tá lá assistindo nosso conteúdo online, então não sei o quê, comprou a mentoria online e fez, mas ela falou, não, vai ter consequências, mas eu tô disposta a continuar com isso daqui, aí ela faz algo individual com a gente. Acabou. Que mudança no pensador? Senão ela vai ter as consciências dela, então, vai mudar alguma coisa na vida, mas... Deixa rolar isso, eu quero resolver só essa situação aqui. Tudo bem. Tudo bem. É você que tem que decidir. Por isso que a gente não pode ficar atrelado. Um psicólogo não vai te dar resposta, porque as pessoas elas vão buscar a coisa pronta. Não existe isso. Não existe. É você que tem que resolver, escolher e fazer. Não é? Isso dá muito trabalho, deixa como tá. Beleza. Então vai ser feliz como tá. Não é? Então assim, aí a pessoa deita de noite, ela não dorme.
E aí, no dia seguinte, ela acorda com um monte de problema de novo. Que é isso que a pessoa tem que ver. Como é que eu sei que eu resolvi isso? Na hora que você parar de reclamar, ou que você deitar à noite, Ficar lamentando, agradeça. dormir, acordar bem, falar, meu Deus, eu sou grata demais à vida que eu tenho. Ah, e outra coisa, tá? Na hora que ela parar de julgar a vida do outro, na hora que ela parar de criticar a vida das outras pessoas, na hora que ela parar de querer que as pessoas tenham a mesma vida que ela tem e infeliz, é porque ela tá bem. Porque tem mais isso ainda, hein? Tem mais isso. As pessoas que não estão bem, elas querem por A mais B que ela tem que ter a vida que eu tô falando que ela tem que ter. Porque o mundo funciona assim. Você entendeu? Porque assim tem que ser. Tem uma regra. Ou você tá dentro dela ou você tá fora. Não é? E o que a gente tá falando é que a gente vai estar fora. E não é viver a vida dos outros. Não, vida sua. É, vive Você sua. não pode ter um exemplo de vida, mas você não pode seguir a vida Sabe do por outro. quê? Porque Deus deu uma vida pra cada um cuidar da sua. Acabou. Viver a sua. Não é? Aí você vê a pessoa, às vezes você tá. E é muito engraçado isso, né? Porque você tá numa mesa, ou você tá com as pessoas conversando, e você vê lá que a pessoa tá surtada. É. Ela acha que ela tá bem. Mas ela tá surtada, cara. E coisas E que é uma questão dela. e eu aprendi isso com terapia. Que foi o quê? Meu, caiu um problema na tua cabeça. Porque problema a gente tem todo dia. Tá? Ah, eu sou feliz. Não. Problema Não, a gente ser tem humano. todo dia. Estamos Ser em humano. vida. Por enquanto estamos em vida. Bom, aí apareceu um problema, né? Problema. Que poderia ter me desestabilizado. Você vê que você está indo no caminho certo quando você para, respira e fala, peraí, eu preciso resolver isso aqui de maneira equilibrada, né? Então tá, então deixa eu pensar em tudo, até porque eu tenho que matar esse problema na raiz, É, isso aí. né? E aí quando você toma uma decisão para resolver aquele problema, e não te dói. E aí você fala, eu não tenho sentimento. E aí eu vou lá na psicóloga, né, falando, sou uma pessoa sem sentimentos. Tomar. Ela fala, não, Vai pro não é errado. não. Você simplesmente está tomando decisões equilibradas. É. Dentro da tua vida, isso cabe e resolve. Você pode ser uma louca para do lado, mas para você, para tua vida, você tá bem. Você não tomou isso com a dor, com não. Do que te rege é isso. Entendeu? E aí você fala, poxa vida. E como você vê isso? Quando você chega em casa, você deita, você dorme bem, acorda bem e vai viver o outro dia de boa. Um passo cada vez. Sem se preocupar com muito. Facinho. As pessoas têm mania de ficar. Isso aconteceu na minha vida porque o outro fez isso, porque o outro, sempre porque é o outro, porque o outro. Você tá fazendo o quê? Entendeu? Não, isso aqui, ó. Isso está desse jeito. A Simone tomou tal decisão. E ponto final. Então, assim, ai, olha, eu estou nessa situação porque, ai, lá no passado, não sei quem. Minha mãe foi minha muito mãe, comigo. meu pai tomou uma decisão, minha mãe tomou uma decisão, meu irmão tomou uma decisão. Passou, Legal, filho. já, tudo bem. O que você tirou daí? O que você Aprende e tirou segue a disso? vida. De quem é a culpa? Não De tem ninguém. culpa. A culpa Não é tua, existe sempre culpado. é tua. Entendeu? E aí começa, tá, vem. Tá bom, vai, te fez mal. Porque tem isso, as pessoas, umas fazem mal às outras. Tem sentimentos. Não é? Tudo bem, te fez mal? Tá, te fez mal. Como é que você vai resolver isso? Você vai deixar ela continuar te fazendo mal? Ah, é bom, isso aí, o relacionamento. Não é? O cara te bate, o cara é ruim, o cara é possessivo, o cara é isso e aquilo que te subjuga. De quem é a culpa? Sabe por quê? Assim, ó, De você ninguém. usou o exemplo típico. Você usou o exemplo do mundo. Do mundo. Que a Dá mulher seu que ponto de vista, eu vou dar o meu depois, vai. que a mulher que apanha do marido. Que isso é clássico. Aí apanhar não é só físico, né? Ou apanhar Não, não é eu só físico. vou usar apanhar literalmente, tomar porrada na cara, É. tá? Vou usar esse exemplo. Então é assim, ela sempre leva uma portada na cara, né? Não é assim, ai, bati a porta na cara por isso que tá roxo. Tá? Então assim, ela apanha.
Ok. Aí ela continua com a pessoa. Aí ela apanha de novo. Não, mas amanhã ele não vai me bater. E aí vai. Ou então ela vai procurar ajuda. Mas ela não vai procurar ajuda no psicólogo primeiro, tá? Ela vai sempre... Isso é uma coisa nossa que tá certo. Eu vou procurar ajuda dentro da minha família. Ou uma mãe, uma pessoa próxima, uma amiga, tá? Todas com as suas opiniões. Todas com as suas opiniões. E aí a pessoa fala assim, ai, mas olha, tá ruim com ele, vai ficar pior sem ele. Esse esse do 1 ao 10. É o slogan máximo. Esse é o primeiro que a pessoa escuta, você entendeu? É. E aí ela acredita que se ela larga aquilo, ela não vai arrumar coisa melhor. E aí vem a pergunta, né? Que aí eu vou falar Simone já tá lá em outra classificação, tá? Desde quando você precisa de alguma outra pessoa para você viver? Ou para você te aprovar, te liberar, ou te fazer uma pessoa especial? Aonde está escrito que você precisa de uma outra pessoa? Não importa o que. Se é um marido, alguém com você, não importa. Que é uma coisa que eu aprendi bem. Se você não aprender a viver com você, né, com as suas atitudes, com o que a gente faz, jamais você vai arrumar uma pessoa ninguém tem que te completar. Na verdade, a pessoa tem que estar ao seu lado. Né? Eu li outro dia, que adianta você arrumar metade da laranja se você não consegue ser inteira? Que metade é essa? Você acha que alguém vai te completar em alguma situação? É você que tem que completar. Entendeu? Então, assim, é muito complexo. Para a pessoa chegar nisso, ela tem que vivenciar muito, ela tem que fazer terapia sim, ela tem que entender o que é a vida. É um nível de evolução muito diferente. Nem todo mundo tem. Tem um nível, você começa a ver mais a fundo dessas questões. Aí você vai pro inconsciente de todo mundo. Na sociedade, sempre tem alguém dominando e alguém sendo dominado. Isso é uma regrinha. Sempre tem alguém dominando e alguém sendo dominado. O que as pessoas fazem no autoconhecimento é ser autossuficiente, ser autoconfiante, para que você não tenha que dominar ninguém nem ser dominado. O fim é esse, você confiar em você e seguir sua vida sem ter que... É isso que a gente está falando, não quero ninguém preso a mim. O povo vai aprender com a gente e vai seguir as vidas sozinhos. E a gente também não quer se prender ninguém. Esse é o ponto zero da coisa. Uma pessoa, quando ela está num relacionamento, ela está apanhando, ela está se sentindo insegura a tal ponto que ela não se sente capaz de sair dali. Então ela prefere apanhar do que sair dali. Só que existe uma história que fez ela entrar naquilo ali. E o cara que está batendo também tem uma história para ele bater. Você não sabe como é que foi a vida dele, você não sabe o que ele aprendeu na vida dele. Então não existem culpados por isso. Cada um está no seu ponto de evolução. Só que você tem que entender em você o que você tem que aprender para sair dessa situação. O cara que está batendo, ele que busque o autoconhecimento dele, ou ele que busca outra pessoa para bater. Você não adianta você ficar falando, então ele é culpado porque ele bate, mas vou continuar aqui tentando ajudar ele. Ajuda você. O cara, entendeu? Não tem ninguém. Mas às vezes a pessoa que tá apanhando, ela pensa, tipo assim, a gente nunca pensa em nós. Pensa sempre que os outros vão falar, que o vizinho vai falar. Mas exatamente. Eu acabei com o relacionamento. A mulher que acabou com o relacionamento é a pessoa que... Um vai no tempo da década de 19, anos 19... Sim, até porque tem essa história. Isso liga pra história. Isso liga a constituição da família. Isso, é a construção da sociedade. É o que a gente chama de crença limitante. Você nasce numa família que te ensina a ser assim. É a divorciada da família. Entendeu? E olha que a gente tá num século XXI, né? A gente tá numa situação dessa aqui que o pessoal fala em... Né? Porque a mulher, o feminismo, e não é nada disso. Por quê? Porque eu conversei muito isso com a Sara. Primeira coisa, família. O que é família hoje? Não é? Aí vamos aqui falar as situações. Você foi divorciado? Divorciada? Você entendeu? Aí o que acontece? Se a gente procurar, aí você vai. Ainda tem famílias. Tem famílias, sim, que estão assim, ó, na força do ódio. Só pra falar tem família.
Tem as famílias com um conceito de família mesmo? Tem pouquíssimas. São os restos, né? Não acredito que vai durar. Então o que acontece? Mudou. O conceito de família mudou. Assim como o conceito, vamos falar de diversidade. Eu não gosto muito de falar isso não, que eu não entendo, mas assim, não é o que estão falando hoje? Não é? 2 mulheres podem fazer uma família, como 2 homens podem fazer uma família, como um trisal pode fazer a família. Vamos entrar mais na diversidade? São coisas que nem a gente não tem um entendimento. Tem pessoas que estão casando com si mesmo, com um cachorro. Meu! Tem pessoa que adota um pet com um filho. Não que seja uma errado. mulher que casou com um cachorro. What? Sim! What the fuck? Tem, what the fuck. Procura aí que você vai ver. Uma mulher que casou com um cachorro. Porque ele é fiel a ela. Você entendeu? Então, assim, a coisa de louco, mas já que nós estamos falando de regra ou fora da regra, tá aí. Regra? Se a gente for entrar em regra, tá aí. Cada um que viva a sua. Entendeu? Por isso que a gente fala, a regra não existe. Não é? Aquela regra da época da minha avó, do meu pai, acabou. Então hoje, quando a gente fala de família, a gente tem isso. Se eu caso com você, eu tenho 2 filhos, você tem 3, nós vamos juntar, vamos ser irmão, vai ser uma família, daqui a pouco a gente separa, casa com outro, vai juntar 3, 4, 5, 10, 15 e isso é família? Hoje é. Porque na verdade é assim, quando você monta, por exemplo, conheci você, namorei e tal, casei, você tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos, um cachorro, um gato, uma família, e sempre uma família vai ser melhor que a outra, né? Porque minha família é a certa, minha família que pensa é a certa. Minha mãe é a certa, minha sogra é a víbora. Aí começa, tem que ser assim. Tem que ser. Mas você casou comigo? E uma coisa que eu escutava muito, que eu acho ridículo, né? Não se casou, porque casou com a minha família. Tá? Aí é que vem a regra. O tem que. Eu falei pra Sarinha, eu falei, Sara, quer me matar? O verbo ter que é um verbo que eu não conjugo. Ele nem existe. Como tenho que? Onde está escrito que eu tenho que? Se você me mostrar onde está escrito, né? Mesmo assim eu vou brigar com você. Porque por que eu tenho que? Então eu tenho que ser infeliz porque tem uma regra que diz que eu tenho que ser o que os outros acham que eu tenho que ser. Você entendeu? Tem que almoçar todo domingo na casa da minha mãe, senão... Você casou com a sua família. Você tem que fazer isso pro seu filho até ele morrer. Oi? Você tem que... eu tenho que aguentar dentro da minha casa que eu não gosto, que eu não quero, porque me falaram que é da família. Que família? Você casou com a pessoa, você se juntou com a pessoa, não se juntou com a família? Exatamente. Então, se até que se for falar em tradicionalismo, a Bíblia fala, largar sua família e vai morar só. E aí é onde eu entro. Então, esquece a sogra. E hoje nós estamos vivendo numa era que, se você parar, porque as pessoas gostam muito de ser avançada, né? Da boca pra fora. Porque ninguém quer ser nada. Elas querem viver na regrinha. Você entendeu? Então assim... É mais fácil, né? Muito mais. Ser avançada não é você pintar a unha de vermelho e falar, ai, tá vendo, tá na moda. Entendeu? Isso pra mim não significa nada. Que é outra coisa que eu odeio, né? Isso não tá na moda. Foda-se! A minha moda sou eu que faço. Por que eu tenho o quê? Entendeu? Eu não gosto de usar isso. Eu não vou usar. Quem usava isso era tua avó. Foda-se! Eu gosto. Você entendeu? E as pessoas não respeitam isso. Eu fico puta da vida. Por quê? É onde eu falo pra você que as pessoas não respeitam isso. Né? Porque eu tenho o quê? Pra ser alguma coisa que a pessoa acha que eu tenho o quê? Você entendeu que a gente tá vivendo essa moda? Então assim, isso é o que eu falo, o que eu prego, é uma coisa que as pessoas odeiam. Se a gente falar em termos de palestra, que eu tô falando, as pessoas gostam de ouvir. Elas gostariam de ser assim, mas elas odeiam ouvir isso. Vira um romance, né? A pessoa tá te usando como um livro de romance. Lê, curte, aí fecha o livro e não vive. Entendeu? E tá morrendo lá. É um livro de romance. Né? A gente não pode usar você como um livro de romance. Eu falo que... Por que eu falo o seguinte? Eu cheguei nisso porque uma hora veio uma pergunta na minha cabeça. Por que você é assim, Simone? Por que você é assim? Por que você pensa assim? Eu não vim de uma família
que pensa nem por perto disso, ou que me criou assim. Você entendeu? Pelo contrário. Eu sou o ó do borogodó da família hoje. Você entendeu? Mas por quê? Por quê? Eu não vim daí. Você entendeu? E aí é onde você tem aquela curiosidade, aí você tem que buscar as respostas, mas no lugar certo. Entendeu? Então por que a Simone é assim? Onde eu busco isso? Onde eu vejo isso? E você vai buscar as respostas. Por que eu penso, por que eu ajo dessa forma? Entendeu? E aí é onde eu tava comentando com essa vez, Sara, tem tanta coisa aí no meio, você vai buscar isso, puta, aí vai entrar espiritualidade, vai entrar até religião, entra uma série de situações que você vai buscar. A religião que massacra, desculpa, eu sou cristão evangélico, mas a religião massacra, subjuga e determina às vezes como a pessoa tem que viver, e a pessoa vive mal. Não é? A pessoa está sofrendo porque eu estou numa religião, se não fizer isso, Deus é um gigante que vai matar a formiguinha, tuque com o dedão. Eu vou morrer. Entendeu? Eu não vou ser salva. Eu não vou pro céu. Pro céu, o reino de Deus. Não é? Então você fala, meu, parece. Você entendeu? E aí a visão estreita, você tem que ter cuidado. Então eu falo que eu acredito em várias situações. Eu falo que de cada religião eu pego um pouco. Eu não acredito numa até o final. Até da minha, eu tenho coisas que eu questiono. Você entendeu? Eu acho que você tem que questionar. Porque todo conceito vira um preceito. Exatamente. Senão fica aquela regra, a regra. Só mas isso dentro é verdade. dessa regra, isso aqui eu não vejo assim, eu não me sinto assim, eu não concordo com isso. Entendeu? Mas pra você estar aqui tem que ver nessa regra. Então eu tô fora. Entendeu? Então assim, respeito, mas eu tenho os meus direitos de questionar e não aceitar. Né? Então aí você vai buscar até para tentar achar a resposta. E você vai, quando você quer que você vai buscar, você vai indo, você pode até não ir no lugar certo na primeira, ou você vai indo até que você se encontra. Quando você começa a encontrar as respostas, a coisa começa a ficar clara para você. Não é? E não tá num lugar só. Não tá num lugar só. Não. Então eu falo, eu tive que fazer várias buscas, buscar ferramentas diferentes, buscar estudos diferentes, né, para poder entender. Então, assim, uma coisa muito louca, porque eu fiz um curso de coaching de 1 ano. Sabe para quê? Para entender. Não busquei para dar coaching, mentoria, chegar uma pessoa toda preocupada quanto eu vou cobrar, e eu tava em busca de outras situações, você entendeu? Eu queria entender. Então, isso tudo foi me levando a respostas. E coisas que você vai vendo. E eu falo o seguinte, hoje eu falo pra você assim, eu já falei isso pra uma pessoa que ela deu muita risada uma vez. Eu não quero mais voltar aqui. Que dizem que é a vida após a morte. Então tá. Eu não quero voltar. Quero aprender já pra ficar lá. Você entendeu? Aí ele fala assim, não é você que escolhe. Eu falei, sim, não sou eu que escolho. Mas o que eu puder fazer. Tudo que eu puder adiantar aqui, eu vou adiantar, você entendeu? Porque eu não quero ficar voltando, porra. Não quero. Sabe? Então assim, e aí, porque deve ter uma explicação. Não é? Porque o que tá dentro da gente hoje, que é o nosso espírito, não é possível, gente. Isso é uma força, é uma coisa inexplicável. Acha uma explicação para isso. Acha uma explicação de como você surge aqui e vai embora. E é exatamente isso. Quando a gente fala de você se conhecer, você buscar as respostas em você. Porque o que a gente fala aqui, que é espiritualidade, é você buscar dentro de você, porque todo mundo é centelha divina, não é? Então, se eu sou centelha divina, eu estou conectada direto com o cara aqui. Então, ele me dá a resposta direto. Eu não preciso intermediar com o pastor ou com o padre. As religiões, elas têm um papel delas aí para ajudar as pessoas que às vezes, né, estão no início da caminhada. Só que a religião é criada por um homem,
que tem opiniões e vivências e traumas iguais a mim, iguais a Simone, igual a você. Então ele coloca a regra dele, a opinião dele ali. E eu não aceito aí, tá? Isso é uma coisa que eu falo que, se me entender, hoje eu vejo, eu era pequena, eu era criança. Que visão que uma criança tem disso que a gente está falando? Nada, né? E eu lembro que eu ia na igreja com a minha avó era católica, daquela, todo domingo na igreja. E eu ia com ela, não porque me chamavam, não, ela me chamava. Eu ia porque eu queria. Né? Em casa a gente não foi criança de igreja, não, filho. Meu pai não gostava. E meu pai era coroinha de igreja, hein? Nossa. Entendeu? E aí eu ia com a minha avó, e na hora que o padre estava falando, eu ficava ouvindo, eu falava assim, meu, o que esse cara tá falando? É a mesma coisa. A mesma Porque pra mim era um homem que estava falando. Aí ele era tido como não, eu não achava nada. Aí ele é representante de Deus, eu falo, não é não. Não, ele é igual a mim. Não é não. Não é representante de Deus, não. Quem é que... Gente, eu acredito em Deus de uma forma que eu acho que homem Ninguém representa ele. que vai representar ele, você é louca? Não. Não. Não é não. Desculpa. É a mesma coisa. Então, assim, são pessoas. E é a mesma coisa de você passar por uma situação na sua casa, tipo essa que a gente tá falando aqui do homem bater na mulher, e aí você ir buscar a resposta na sua mãe, na sua tia, na sua prima, que são pessoas que estão na mesma vivência que você ali, às vezes, com as opiniões delas, com as dores delas, com os medos delas, porque, você concorda? Você foi criada naquilo ali. Aquela pessoa também está sofrendo algum abuso de alguma forma, que seja verbal, e aí você vai ouvir coisas desse tipo. Sim. Ruim com ele, pior sem ele. Agora tem uma coisa, Vai tá? buscar a resposta no lugar errado. Mas, vamos aqui, não é? Tem pessoas e pessoas. Tem aquelas pessoas que pra ela tudo bem ela ficar assim até o final da vida dela. E aí é legal. Né? Porque tem gente que só fica calada. É a escolha dela. Que nunca ninguém vai nem descobrir que aconteceu isso com ela. Entendeu? Mas é uma escolha dela. Né? Então, agora, diferente daquela pessoa que ela denuncia, depois ela desdenuncia, não é assim? Ela vai e fala, se alguém vai lá brigar, ela chora, não, e ela volta, ela vem, e ela fica nessa coisa, né, tem que definir, tem que decidir. Agora, eu também sei que tem muitas pessoas que não têm força para sair disso. E é por isso que a gente não pode obrigar as pessoas a nada. Entendeu? Eu sei disso também, não é assim. Por isso que eu comento o seguinte, que quando eu penso na minha situação, eu tenho muita noção de que eu sou uma pessoa muito diferenciada. Muitas mulheres não conseguem, entendeu? Não tem a mínima condição de sair, de fazer isso, não é? Não consegue nem estruturar um plano para falar assim. A gente tem que respeitar. Agora, e tem pessoas, Bradock, que elas vivem bem. Olha, eu não tenho como sair dessa minha vida, eu vou ficar, mas eu me sinto bem se eu só de assistir alguém me trazendo uma palavra, eu vendo que tem alguém, e aí eu vou me idealizar aqui e eu vou viver dentro disso aqui, né? Porque isso daqui está substituindo o cérebro de muita gente. Então, quando você fala assim, quando você perguntou pra gente sobre a dependência, né? E eu acho que se a pessoa ela tem um lugar hoje onde ela vai buscar um alento pra ela, que ela quer ouvir alguém, pra ela ter pelo menos um alento na vida, que um dia pode ser que, né? É isso aqui. É o famoso eu perdi meu amigo, porque hoje você não tem amigos. E o smartphone, internet, redes sociais viram um amigo. Não é? Um amigo virtual. Lembra do amigo imaginário de criança? Sim. O amigo imaginário. Como chama aquele bichinho lá que... Tamagotchi. Tamagotchi. Não é? Pet, lá, um petzinho lá. Então é isso. Isso aqui está substituindo. E às vezes até a pessoa cria um personagem, né? Porque Sim. eu já vi mulheres, uma vez no TikTok, eu vi uma moça, empresária, bonita, sei lá o que, sujeira mecatrônica, eu sou um hacker, eu sei virar de ponta cabeça na internet.
não é viradinho na internet, não é nada daquilo. Ah, Eu só vive um personagem. Ó, eu ouvi uma negocinho aqui no Instagram do Cortella com o Karnal, que eu achei muito interessante. Uma chamada que diz o seguinte, eu acho que foi um desses bambambam aí da inteligência emocional. Todos os dias, quando você muda, acontece alguma coisa na sua vida que você não tem saída, porque você sabe, né, que a vida também, né? A vida, ela não tá nem aí qual é a sua religião, qual é a sua crença limitante, qual é o seu problema, se é saúde psicológica ou não interessa, o físico, orgânica, não me interessa. Quando ela fala, eu vou te derrubar, sai de baixo. ela te dá uma rasteira e você cai e foda-se, né? Vai fundo. Ela não quer saber se você é pai, mãe, condição financeira, socioeconômica, ela não quer saber, ela vem te derrubar. E aí, eu ouvi uma coisa muito legal que falou o seguinte, você tem que falar pro seu cérebro todos os dias, eu estou bem. Uhum. A minha nova condição de vida é essa, eu estou bem. E você conversa com ele todo dia, você fala como se fosse um mantra. Ele assume. Ele é assim. A sua nova condição de vida para ser feliz é essa. Ele assume. Ele é assim. Entendeu? Então assim, eu falei, meu, e é isso. E é isso. Não é? Não é que é a força do pensamento nem nada. Só que hoje está cada vez mais claro pra gente que é uma coisa que nós não tínhamos. Quando eu era menina, não tinha isso. E hoje eu vejo a força, o poder que a gente tem na mão quando a gente consegue dominar nosso cérebro. Porque ele domina a gente. Sempre. Sempre. O psicossomático mata, né? Ou quando eu tinha... Se você não dominar ele, sim. Igual uma vez. Porque o que é o psicossomático? Você já tem um problema, não é? E aí você tá infeliz, né? Ou Você tá acontecendo alguma aumenta coisa ele na sua mente. Exato, você coloca mais um e aquilo vai te minar. Porque você tem uma questão que você tá lá pensando nela o tempo inteiro. Tá. Nossa, eu tô com esse problema. Aí você pensa tanto nele que você começa a criar outros relacionados a ele. E aí você pensa tanto naquilo que o seu cérebro começa a afetar alguma região do seu corpo. Sim. Que está relacionada àquela questão. Aí, meu amigo, chega uma hora que o seu órgão entende que o seu cérebro tá falando assim, não tá bom, tem um problema. E aí você não volta mais para aquilo.